Tá bom, bom dia. Hoje é 17 de maio de 2023. Nós estamos aqui na reunião de nefrologia, da disciplina de nefrologia aqui do Hospital de Base de São José do Rio Preto. E hoje nós temos o imenso prazer de receber o Dr. Fabiano Bichuete, custódio, né? E o Dr. Fabiano, nós temos uma longa experiência, ele fez aqui residência conosco, e nós temos um carinho muito grande, porque ele sempre foi, não como, somente como profissional, né? Mas também como pessoa, e a gente tem sempre um muito bom relacionamento, uma pessoa extremamente atualizada, está sempre disposto a nos ajudar aqui, e hoje ele vai falar para a gente sobre a terapia de suporte renal na insuficiência renal, na injúria renal aguda, e qual escolher e como prescrever. Então, o doutor Fabiano vai ter alguns minutos, e vocês também, se quiser, o pessoal que está online, se quiser fazer perguntas, depois pode fazer pelo chat. O doutor Fabiano, ele se graduou pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e fez residência de clínica médica também, no Hospital das Clínicas, e residência aqui em nefrologia. Então, nós tivemos o prazer de ter o contato com ele e continuamos até hoje. Depois, o doutor Fabiano fez o mestrado em Ciências da Saúde, né, em nefropatologia, pela Universidade Federal também do Triângulo Mineiro, e atualmente ele é nefrologista e chefe da unidade do Sistema Urinário do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e especialista também pela Sociedade Brasileira de Nefro. Então, hoje ele vai falar para a gente da terapia renal substitutiva e nós vamos estar fazendo as perguntas no final da sua apresentação. Muito obrigada, Fabiano, por ter aceito o convite. Obrigado, doutora Maria Alice. Para mim é um prazer continuar mantendo o contato aí com vocês de Rio Preto. Sou muito grato por tudo que eu aprendi, por ter feito a residência no hospital e fico muito orgulhoso de ver que o serviço continua sendo uma referência, não apenas na parte assistencial, como na parte acadêmica, com essas reuniões aí que são tão proveitosas. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Bom, o tema que a gente vai falar hoje é sobre terapia de suporte renal na IRA, na injúria renal aguda. E a gente vai tentar nortear aí nesses próximos minutos como que a gente deve escolher a terapia e como que a gente faz o básico da prescrição, ok? Bom, vou começar com esse caso clínico para que a gente avalie se esse paciente tem ou não tem indicação de diálise, de suporte renal e qual talvez seria a melhor escolha em termos de modalidades para esse paciente. Então, tem um paciente aí masculino de 68 anos, hipertenso etilista, 70 quilos de peso segundo os familiares, internou aí com um quadro de dor abdominal de forte intensidade, vômito, febre, rebaixamento do nível de consciência. Na admissão, hipotenso, PA 770/50, taquicárdico, tempo de enchimento capilar lentificado, saturando mal. Nesse momento, já submetido à intubação, iniciada a expansão volêmica e, devido à ausência de resposta, começado noradrenalina. Ele chega no hospital com uma creatinina de 1,5, uma ureia de 87, sódio e potássio normais, já com uma leucocitose significativa, com desvio esquerdo, aumento de PCR e uma amilase bem elevada. Feito exame de imagem que constatou uma pancreatite aguda necrohemorrágica, um Baltazar E. Foi começado antibiótico para esse paciente, meropenem, e ele foi transferido para o CTI. 48 horas depois da admissão dele no CTI, ele está em ventilação mecânica, às custas aí de altos parâmetros, uma FO2 de 60, uma PIP de 12, uma relação PF aí bem baixa, de 130, dependente de dose alta de droga vasoativa, 0,8 de nora e 0,02 de vasopressina, sedado com fentanil, e nas últimas 24 horas ele urinou 400 ml com 2 ampolas de furosemida de 8 em 8. Ao balanço hídrico da admissão dele, mais 8 litros, um peso atual aí de mais de 10%, um ganho de peso maior que 10% do que o seu peso inicial. Está mantendo uma pressão relativamente estável, 110/50, saturando o limítrofe, abdômen muito distendido, sem ruídos nenhum, fazendo febre. E os exames agora, uma creatinina de 3,7, uma ureia de 148, um aumento de potássio 5,6, um bicarbonato de 14,
com um pH de 7,2. Tem aí um PCR alto, persiste, piora da leucocitose com desvio até meta e mielo, e o hematócrito dele caiu, né? Foi muito hidratado esse paciente, e ele já tem uma necessidade aí de começar a dieta parenteral. Bom, esse é um paciente que a gente se coloca à frente aí no nosso dia a dia, pode ser por pancreatite, pode ser por sepse de algum outro foco, mas é aquele paciente que a gente a gente é chamado e a gente precisa definir se vai ou não vai dialisar e qual que é o melhor método de diálise para esse paciente. Eu costumo dizer que a gente tem 3 indicações aí de terapia de suporte renal, né? Tem as indicações renais clássicas de urgência, todo mundo conhece, uremia com sangramento, rebaixamento do nível de consciência, pericardite, aumento de potássio, seja um potássio acima de 6,5 ou valores menores que 6,5 quando a gente tem refratariedade à medida clínica, acidose grave ou refratária é um valor que não é arbitrariamente definido, mas um pH menor que 7,15, um BIC menor que 10, hipervolemia grave com edema agudo de pulmão, ninguém tem dúvida de indicar diálise nessas situações. Nós temos aí indicações não renais, mas que também são importantes, como, por exemplo, intoxicações, lítio, ácido valproico, etileno glicol, disnatremias e hipercalcemias refratárias ao tratamento, hipotermia. E as indicações renais que não são urgentes, e aí que mora a grande dúvida. Hipervolemia com disfunção orgânica, anúria prolongada, mais de 72 horas, será que esse corte de 72 horas de anúria é precoce, é tardio? Baixa probabilidade de recuperação de função renal e ainda a questão aí de remoção de citocinas que a gente vê em algumas terapias de substituição renal, mas é difícil colocar isso como uma indicação. Quando a gente vai para a literatura, e aí a mais usada por nós aí é o CADIGO, desde a publicação do CADIGO de 2012, lembrando que ano 2024 sai o novo CADIGO de IRA, desde essa publicação das controvérsias do CADIGO em 2020, ainda fica muito vago. Fala para se indicar diálise quando a gente tem uma urgência dialítica que coloca em risco a vida do paciente, e no mais a gente tem que avaliar tendência da parte clínica e da parte laboratorial. Fica tudo extremamente vago. E no CADIGO já de 2020, ele já fala sobre acompanhar melhor a evolução da doença, fala um pouquinho do teste de estresse, mas ainda deixa muito vago quando a gente deve indicar diálise para esse paciente. O que aconteceu nos últimos anos é que foram publicados aí vários trials que falam que se você optar por uma estratégia um pouco mais conservadora, você não estaria fazendo errado e evitando aí de realizar futilmente grande parte dos pacientes. Esse é só um dos trabalhos, o AKIC Trial, que junto com o IDEAL-ICU, o START-AIC e o ELAIM tentaram responder essa pergunta aí nos últimos anos, de qual é o melhor momento para indicar diálise. Esse trabalho, a randomização para estágio precoce, foi com 6 horas do CADIGO 3, independente aí de exames, e ao braço tardio, quando esse paciente tinha algum grau de emergência dialítica, né, urgência dialítica. Não houve qualquer diferença em desfechos nesse trabalho, e de maneira interessante, metade dos pacientes do grupo tardio nem chegou a precisar de dialisar. Ou seja, a gente, se adotasse a estratégia acelerada para todo mundo, a gente estaria dialisando o dobro de pacientes e, consequentemente, não traria benefício nenhum, já que não teve diferença em desfecho. E aí muita gente, erroneamente, começa a achar, não, então agora vamos segurar a diálise. Eu sou da época aí de Rio Preto que a gente era muito precoce de diálise, não muito precoce, mas fazendo no tempo certo, mas tinha uma tendência de uma estratégia um pouco mais acelerada, e esses últimos trials falaram para a gente dar uma segurada. Mas será que esses trials realmente refletem a realidade? E quando a gente pega todos esses trials, vários deles têm problemas em relação à randomização, em perfis de pacientes, e o mais interessante, não é o paciente que a gente geralmente pega no dia a dia. A gente, e com certeza vocês aí também, são chamados para ver os pacientes em estágios muito tardios. A gente brinca aí que é no CADIGO 4, no CADIGO 5, que está fora de qualquer literatura. E nesses pacientes, muitas vezes, mesmo na ausência de urgência, existe uma clara indicação de diálise. Quando, por exemplo, a gente pega critérios aí de exclusão de trabalhos, por exemplo, o IDEAL-ICU e o START-AIC,
Por exemplo, o IDOSU, qualquer paciente com pH abaixo de 7,15 nem era randomizado para o trabalho. Qualquer hipervolemia nem era randomizada. Então, por esse trabalho, você não pode tirar qualquer conclusão em diálise precoce ou tardia. E o START aí, que se o potássio fosse acima de 5,5, nem era randomizado. Então, se tem um potássio de 5,6 e você opta, e o seu intensivista fala, olha, sai um trabalho, segura a diálise. Tem que tomar cuidado, porque o paciente do trial nem sempre é o nosso paciente do dia a dia. Acredito que vocês também conheçam essa abordagem aí do SCAMP, né? Isso aí é até uma tradução que o Thiago fez, que o Thiago Reis fez do SCAMP, que é, na verdade, um guia para te orientar a sua diálise. E ele baseia-se isso em achados clínicos e laboratoriais, onde é feita uma pontuação e é indicado diálise ou não. Então, existem os critérios que ele considera de emergência, que é esse primeiro aí, indicação para TRS de emergência, onde se o paciente marcasse qualquer um desses pontos, você já teria que dialisá-lo. Acidose, potássio acima de 6,5, anasarca grave, uma FO2 acima de 70%, diurese menor que 100 ml em 24 horas, além de sintomatologia urêmica ou neurológica. Se o paciente não tinha esses, ele nos critérios aí do meio de urgência, você poderia, se tivesse mais que 3 desses critérios, você também indicaria diálise. Se tivesse só 1 ou 2, você seguraria, e a mesma forma de abordagem aí no grupo não urgente. Logicamente, isso aqui é difícil fazer para todo mundo, mas o que esse trabalho aí original mostrou? Que quando os médicos aderiam a esse SCAMP, apesar da mortalidade não ter sido diferente ao protocolo padrão, observou-se menor tempo de UTI e menor tempo de ventilação mecânica, o que para desfechos, para custos hospitalares, já é uma coisa extremamente interessante. Então, apesar de ser um território muito subjetivo, muitas vezes, ter um guideline para te indicar a diálise acaba ajudando em muitos parâmetros do seu paciente. Trabalhos recentes, igual esse do CEJAS de 2023, também não nos ajudam nessa questão do timing de indicação, apesar que as urgências dialíticas são as mesmas e as indicações relativas, aí mais uma vez a gente cai nesse território aí de incertezas, onde é colocado piora progressiva da função renal com ausência de resposta, doença renal que causa disfunção, IRA que causa disfunção em algum outro órgão e uma definição que eu acho muito interessante, conhecer a trajetória da IRA do seu paciente. Nem todas as IRAs são iguais. A IRA por uma cardiorrenal tem muito mais chance de recuperar do que a IRA de um choque séptico. E conhecendo essa trajetória da IRA, você tem mais segurança para indicar a diálise para o seu paciente. E nesse artigo ela propõe esse fluxograma. Se o paciente tem uma indicação urgente de diálise que pode ser resolvida com essa diálise, você tem que dialisar. Se ele não tiver indicação ou nenhuma urgência, você faz otimização volêmica e hemodinâmica, suspende drogas nefrotóxicas, faz o manejo adequado de drogas e avalia se esse paciente tem balanço hídrico positivo, se esse paciente tem disfunção de outros órgãos, situações que podem ou não ser modificadas com a diálise. Se ele tem uma hipervolemia, que isso está prejudicando a ventilação mecânica, se ele tem uma hipervolemia que ele está tão hipervolêmico que nem vai conseguir receber, por exemplo, uma nutrição parenteral, a terapia de substituição renal vai ajudar nesse caso. Agora não, ele não tem nenhuma dessas situações, ele não tem urgência, nada a princípio, ele não tem nenhuma ameaça ao quadro clínico dele que a hemodiálise, que a terapia de substituição renal iria resolver. Então, espera um determinado tempo, em até aí 24, 48 horas, para que a gente indique ou não diálise para esse paciente. Esse é um fluxograma que eu uso para mim, onde eu principalmente me faço essas últimas perguntas que estão aí na parte de baixo. Se o paciente tem urgência dialítica, logicamente eu vou dialisar. Se ele não tem urgência dialítica, eu vou pensar se existe uma possibilidade de melhora com a terapia de substituição renal, é o exemplo aí da hipervolemia, onde a demanda está muito maior que a oferta, o paciente pode urinar 1.000 ml, mas se ele estiver recebendo 2.000, esse 1.000 ml para ele é insuficiente.
Se mesmo assim ainda não tiver nada disso, aí a gente faz essa estratégia do esperar e observar. Se ele não responde com otimização volêmica e hemodinâmica, não tem um tratamento específico, sepse não tem, diferente de uma cardiorrenal e de uma hepatorrenal. Não teve resposta com teste de estresse com furosemida. E a história da trajetória da IRA. Baixa perspectiva de recuperação. Sempre se pergunte, amanhã o paciente vai estar pior do que hoje? E como eu vou saber se ele vai estar pior do que hoje? Se a dose da nora estiver subindo, se o processo infeccioso não estiver controlado. Esse é o paciente que vai evoluir pior amanhã. Então, talvez, nesse caso, seria interessante considerar a terapia de substituição renal. Os nossos objetivos, quando fazemos a terapia renal substitutiva para o paciente, é controlá-lo do ponto de vista metabólico, volêmico e, às vezes, atuar aí nessa remoção de toxinas e endotoxinas. Só que eu tenho que tomar cuidado para não causar problema para o paciente com a minha terapia. Esses problemas vão desde a passagem do acesso, que pode gerar hemotórax, pneumotórax. Essa terapia tem que gerar a menor instabilidade hemodinâmica possível, não causar grande variação de osmolaridade por conta do risco de edema cerebral, não limitar os demais procedimentos do paciente. Se eu estou com uma terapia que fica ligada 24, 48, 72 horas, e esse paciente precisar ir para uma cirurgia, não vou operar ele agora, eu não vou levar ele para o exame de imagem, porque eu vou ter que parar a minha terapia. Então, também não está sendo adequada. Ela tem que ser custo-efetiva e está dentro da realidade do meu serviço. E eu tenho que considerar a minha equipe de enfermagem, as características da minha UTI. E eu não posso fazer a chamada diálise fútil. Paciente em paliativo, que já está sem resposta a qualquer tratamento, a diálise não pode ser uma distanásia. Ela não pode prolongar o sofrimento do paciente, sendo que você não vai gerar nenhum tipo de benefício para ele. Em relação aos tipos de terapia, a gente divide basicamente em terapias intermitentes, que podem ser a hemodiálise, que é a hemodiálise intermitente clássica, as terapias prolongadas, também conhecidas aí como terapias híbridas ou estendidas. Nesse espectro aí a gente tem hemodiálise estendida, SLED, EDD, o PIRRT, são todos sinônimos, e a possibilidade de você adicionar convecção na hemodiálise estendida, fazendo uma hemodiafiltração estendida. Na minha época em Rio Preto, a gente chegou a fazer até alguns casos aí, tinha a máquina com uma máquina da Fresenius com rolete extra, que a gente conseguia colocar aí solução de reposição, usando um capilar de alto fluxo, fazendo hemodiafiltração estendida aí para esses pacientes. E a gente tem os métodos contínuos, de ultrafiltração contínua, a hemofiltração contínua, a hemodiálise contínua e a hemodiafiltração. E para a IRA, a gente também tem a diálise peritoneal. Não vou comentar, já teve, acredito, uma aula recente aí da doutora Daniela, que aí dispensa qualquer tipo de comentário. Bom, nesse debate de qual é o melhor método, ainda também é um território de incerteza. As duas certezas maiores que a gente tem é pacientes que têm uma lesão do sistema nervoso central aguda e pacientes que têm risco de hipertensão intracraniana, esses pacientes aí claramente têm maior benefício com a terapia contínua. Ao passo que pacientes com hiperpotassemia grave, pacientes que têm aí, intoxicações por substâncias dialisáveis, têm comprovadamente um benefício maior pela terapia intermitente. E nesse meio termo, a gente fica na dúvida, na questão da instabilidade hemodinâmica, na sobrecarga volêmica, porque a gente tem que pensar também no custo efetivo da terapia, na recuperação da função renal e na mortalidade. Então, o que a gente tem de mais certo, inclusive com orientação do próprio CADIGO, na insuficiência hepática, quando o paciente tem acúmulo de amônia, lesão do sistema nervoso central com risco de edema, método contínuo. Hiperpotassemia e intoxicações, métodos intermitentes. E como o CADIGO fala, na instabilidade hemodinâmica, considerar terapia contínua. Não uma recomendação, isso não é baseado, não tem nenhum nível de evidência, mas é considerar os métodos contínuos. E o que a gente sabe é que, assim, essa é uma representação clássica em relação ao tempo de cada uma dessas três modalidades.
E esse é um fluxograma do livro do Ronco, que ele mostra que, basicamente, você pode, mesmo em situações de instabilidade, até considerar a terapia híbrida ou intermitente, mas a gente vai acabar tendo muitos problemas em relação à questão hemodinâmica. Então, as terapias têm boa efetividade para remoção para clearance de substâncias pequenas, por exemplo, mas para situações de instabilidade, acaba-se sendo preferível aí os métodos contínuos. E não é muito difícil a gente entender por quê. Talvez o principal item que cause aí uma queda na pressão, uma instabilidade hemodinâmica durante a terapia de substituição renal é a taxa de ultrafiltração por hora. Se você tem um paciente que você precisa tirar dele 5.000 ml, paciente extremamente congesto, e você tem uma diálise de 4 horas, você vai tirar 1.250 ml por hora. Isso supera a capacidade de reenchimento do vaso. E se a gente está falando de um doente crítico, ele está todo vasodilatado, tem albumina baixa, então esse paciente vai fazer hipotensão. Se você quer tirar os mesmos 5.000 ml numa sessão de 8 horas, isso já cai pela metade, 620. A chance de instabilidade hemodinâmica é menor. Se você estender mais o tempo ainda para 12 horas, você, numa terapia híbrida, você consegue abaixar isso ainda mais, 420 ml hora. Já numa terapia contínua, isso cai para 200 ml hora. Então, só por aí a gente consegue entender por que a terapia contínua instabiliza menos. Ah, mas eu estou fazendo uma diálise sem perda, então, teoricamente, é tudo igual. Não necessariamente. A terapia intermitente, como ela usa fluxo alto de sangue e de dialisato, ela causa uma queda de osmolaridade muito grande. E você precisa desse fluxo alto. Afinal de contas, você só tem 4 horas para conseguir o seu alvo de controle metabólico no seu paciente. Ao passo que a terapia contínua, por ter 24, 48, 72 horas para acontecer, você pode trabalhar com fluxos baixos de sangue, consequentemente a queda da osmolaridade é muito menor e a instabilidade hemodinâmica também. Então, mesmo uma diálise, em teoria, sem perda, é passível de causar instabilidade hemodinâmica. Nessa história de escolher qual dos métodos é melhor, cada um tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Quando eu vou comparar através de trabalhos que tentaram ver em termos de mortalidade, sobre tempo de internação, essas modalidades, a maioria dos trabalhos não consegue mostrar a diferença de terapia contínua versus terapia intermitente. Todos os trabalhos, as meta-análises não conseguem mostrar um benefício. Contudo, alguns trabalhos que também através de meta-análises, que não conseguiram mostrar benefícios, esse primeiro gráfico de cima mostra que não tem benefício em termos de dias de internação, em termos de mortalidade do paciente, tanto um quanto de baixo não teve diferença de mortalidade, mas se a gente pegar tempo de internação de UTI e tempo de internação total no hospital, parece que o paciente que faz contínua fica menos internado. Existem alguns trabalhos também que falam aí sobre a menor necessidade de diálise pós-alta. É um paciente que, em teoria, vai receber alta dialisando menos do que um paciente que faz diálise intermitente. Existem vários trabalhos que mostram esse desfecho, mas alguns outros não conseguiram mostrar. Mas tem mais evidências que falam a favor de uma menor necessidade de diálise na alta do paciente. Em relação à dose, os dois trabalhos clássicos que a gente tem, é esse trabalho do Palevsky de 2008, que mostra que não tem diferença nem para diálise intermitente, nem para diálise contínua, uma maior ou uma menor dose. O que ele chamou de maior dose para diálise intermitente? Fazer diálise todo dia. E a dose menos intensiva, fazer diálise intermitente 3 vezes por semana. Não tem diferença desde que você atingisse um KTV semanal de 3,9. Em média, 1,3 de KTV por sessão. E nas terapias contínuas, não teve diferença. 20 ou 35 ml por quilo-hora de dose. Então, a gente não precisa fazer doses, em teoria, maiores que isso, para garantir melhor sobrevida para o paciente. E especificamente de terapias contínuas,
O trabalho esse trabalho renal de 2009 do Bellomo mostrou que não tem diferença também. Doses de 40 versus doses de 25 ml por quilo-hora, mostrando que doses entre 20 a 25, que é o que está no CADIGO, seriam suficientes em termos aí de sobrevida. Lembrando que esse é um trabalho já mais antigo, nem todos os pacientes tinham componentes de sepse mais grave, então existe ainda uma certa controvérsia aí qual que seria a dose ideal, talvez nunca abaixo de 20, também não há necessidade de dosar acima de 30, 35, talvez ficaria aí nesse meio termo. Em relação à diálise intermitente, é o que a gente talvez mais prescreve, né? Duração de 3 a 6 horas, frequência, como eu disse, 3 vezes por semana seria suficiente. E só lembrando, pessoal, antes esqueci de comentar, nesse trabalho aqui que mostrou que não havia diferença em terapias mais frequentes ou menos frequentes, 3 vezes de hemodiálise por semana, o paciente podia fazer outra filtração isolada no outro dia. Então, talvez esse é um viés na hora da gente interpretar esse dado. E se você pode fazer outra filtração no outro dia, você tem um controle volêmico muito bom, certo? Então, fluxo de sangue aqui por volta de 300 ml minuto, fluxo dialisado 500, 800, a temperatura de 35 a 37, menores temperaturas, consequentemente, induzem vasoconstricção e otimizam a questão hemodinâmica. O tamanho do filtro depende aí do tamanho do paciente, geralmente aqui você vai usar filtros de baixo fluxo. A taxa de ultrafiltração no máximo aí 4.000, 5.000 ml, logicamente isso vai depender muito da pressão do seu paciente. Anticoagulação pode fazer 100, pode fazer com heparina, e o manejo do sódio, do cálcio do dialisado. Quanto maior o sódio, maior a estabilidade hemodinâmica, e quanto maior o cálcio, maior a estabilidade hemodinâmica. Então, esse aqui é um exemplo de uma prescrição aí que todo mundo sabe fazer de uma hemodiálise aí convencional. Lembrando que dá para a gente também variar o bicarbonato, nas máquinas aí da Fresenius a gente consegue, desde o -8 até o +8, chegando aí num bicarbonato máximo aí de 40, certo? E lembrar que a gente tem algumas estratégias que eu vou comentar dentro ali da diálise da SLED, que podem ajudar ainda mais nessa questão de estabilidade hemodinâmica. As principais vantagens da terapia intermitente é a questão de custo, facilidade. Só lembrando que essas máquinas, né, a maioria delas são máquinas de proporção, então você vai ter que ter uma torneira para fazer diálise do seu paciente, para você ligar a sua osmose. Em alguns lugares isso acaba sendo bem mais complicado. A terapia intermitente, talvez a que a gente mais use, né, é o meio termo entre a SLED, né, melhor dizendo, é o meio termo entre a terapia intermitente e a terapia contínua. Então, ela tem as vantagens de uma com as vantagens de outra. É um método que é talvez o mais usado hoje no Brasil para pacientes instáveis, tendo em vista que a gente tem ainda pouca disponibilidade de terapias contínuas. Como eu disse, a gente pode fazer o procedimento acoplando aí uma dose de convecção, fazendo aí uma SLEDF, né, que é quando a gente coloca aí solução de reposição. E exemplos aí de prescrição, né? Então, uma diálise estendida aí numa máquina convencional, 6 a 12 horas. O fluxo de sangue varia de 105, pode variar entre 150 a 200. O fluxo de banho muitas vezes não abaixa menos que 300, então esse é um limitante. Você pode aumentar o sódio até 150, a não ser que seu paciente tenha uma hiponatremia muito importante, mas eu geralmente faço com sódio 148, 150, não temos problema em relação à variação de sódio, e os pacientes realmente toleram melhor. Lembrando que isso não dá para fazer no crônico, porque se você fizer com sódio alto para o crônico, ele vai para casa e vai beber muita água. Mas para o agudo, que está ali, em teoria, num ambiente controlado, aparentemente não tem problema. Bicarbonato pode chegar até níveis mais altos, temperatura de 35, e agora, como você tem um tempo maior para fazer a terapia, você consegue abaixar a sua taxa de ultrafiltração, melhorando a sua estabilidade hemodinâmica. Na Dinius, né, ela tem algumas peculiaridades. Ela tem um rolete único, né? Então, essa é uma máquina chamada máquina de tanque, que vocês também conhecem aí. Ela tem, geralmente, você consegue parear o fluxo de sangue com o dialisado.
200, 200, 100, 100, e você faz, ou você tem a opção de colocar um Y e fazer uma proporção de 2:1, onde você tem fluxo de sangue de 200 e fluxo de banho, por exemplo, de 100 ml por minuto. Algumas desvantagens seria o fato do sódio ser fixo, né? Ele já vem pronto lá, a máquina já sai da central com o banho já pronto. Bicarbonato fixo também, por volta de 32,5. Você pode escolher se você quer o potássio de 2 ou o potássio de 3. A temperatura, geralmente, também é um empecilho, porque a cada 3 horas cai 1 grau na temperatura. Então, terapias que vão demorar muito, né? 10 horas, 12 horas, o paciente pode acabar ficando hipotérmico. Mas, assim, é uma terapia fácil de fazer, custo pequeno e altamente efetiva, sendo aí bem indicada para os pacientes com instabilidade hemodinâmica. Esse slide aqui mostra só todas as vantagens que ela tem, basicamente juntando a tolerabilidade hemodinâmica de uma hemodiálise contínua com o custo baixo e a facilidade operacional de uma terapia intermitente. Como eu falei, existem algumas estratégias, tanto para intermitente quanto para SLED, para você diminuir a chance de uma hipotensão, otimizar a parte hemodinâmica. Quais estratégias são essas? Baixar a temperatura do dialisado, fazer uma diálise com um sódio maior, fazer ultrafiltração isolada, ou diálise, isso dá para ser feito, e quando você desconecta a ultrafiltração da diálise, você Oi, Fabiano, eu acho que você congelou aí. Consegue nos ouvir, Fabiano? Oi, Fabiano, você consegue nos ouvir? Ele deve estar reiniciando, né? Vou aguardar um pouquinho e admito ele aqui. Pronto. Oi, Fabiano. Oi, doutora. Tive Oi, um problema Fabiano. aqui na É, internet. Peraí, deixa eu conectar de novo. Desculpa. não tem problema. Vamos, se quiser compartilhar de novo. Tá, vou compartilhar agora. Certinho? Apareceu aí, né? Isso, agora está certo. Beleza. Então, a administração aí de albumina pré-diálise, 20 a 25 gramas, parece também ter um efeito protetor.
Tem lugares que usam manitol, tem lugares aí que usam cloreto de sódio, solução de sódio hipertônica também para diminuir a chance aí de uma hipotensão. São também estratégias válidas. Por fim, a diálise contínua, né? Que como os principais objetivos, menos hipotensão, menor variação da pressão intracraniana, melhor para controlar o volume do paciente, consegue dar uma dose de diálise maior do que as outras terapias quando a gente avalia dose semanal, uma sessão 3 vezes por semana, uma sessão isolada de uma hemodiálise intermitente dá uma maior dose, mas se a gente comparar isso com 7 vezes por semana, que é o que acontece na terapia contínua, a terapia contínua acaba tendo uma dose maior. Pode ser feita pelo pessoal da UTI, né? E teoricamente cansa menos a equipe da enfermagem da diálise, e o paciente pode trabalhar aí sem restrição de proteína, fósforo e potássio, porque você vai conseguir manejar isso de maneira mais adequada. Esse slide aqui mostra que o clearance com terapias contínuas ao longo do tempo, ele é maior, né? Por sessão nem tanto, mas por semana acaba sendo maior. Aqui uma representação esquemática, né, da diálise contínua, onde o paciente vai receber, nesse caso aqui, o citrato, né, o anticoagulante antes do sangue entrar pelo filtro, o sangue puxado aí por uma bomba. Nesse caso aqui é uma hemodia, né, é uma hemodiálise contínua, né, então entra o dialisato e acaba saindo o efluente. A dose de diálise é baseada nesse efluente e o sangue depois retornando para o paciente, ok? Os princípios básicos utilizados aí nas terapias contínuas são a difusão, onde a gente tem aí, por diferença de concentração, sangue versus soluto, passagem principalmente de moléculas pequenas, mas também a possibilidade de fazer hemofiltração, né? Onde, por arraste do sangue que está sendo submetido a uma maior pressão, o plasma desse paciente, né, a parte líquida do sangue, acaba saindo, carregando consigo moléculas maiores, consequentemente favorecendo um maior clearance de determinadas moléculas, principalmente de citocinas inflamatórias. A diferença, então, é que, de um lado, na difusão, você está e a creatinina, tanto com convecção. Porque a partir do momento que você vai para moléculas maiores, onde vão ter aí as citocinas inflamatórias, você acaba conseguindo tirar apenas com a convecção. E a convecção é o que se aproxima mais do rim normal, ok? E hoje existe uma outra propriedade desses hemofiltros para diálise e para terapias contínuas, que é a adsorção, que a gente tem que considerar na hora, tanto de pensar que a diálise está tendo perda de eficiência, porque determinadas proteínas vão aderir ali nos poros, piorando a eficiência desse filtro, mas também pensar que eu posso ter poros específicos para fazer a absorção de determinadas toxinas e citocinas inflamatórias. Então, hoje existem hemofiltros no mercado que são específicos para fazer a absorção de determinadas citocinas e endotoxinas. Aqui uma representação esquemática aí dos vários tipos de terapias contínuas. E a gente tem uma representação de uma hemodiálise contínua, onde a dose da diálise é dada apenas pelo dialisato que está entrando, pelo hemofiltro. A gente tem a hemofiltração, onde não tem banho, todo o efluente, né, as impurezas do paciente estão saindo por um processo de hemofiltração, ou seja, por uma maior pressão do sangue dentro do hemofiltro. A diferença é que sempre que você está fazendo uma hemofiltração, como o poro do capilar é muito grande, você acaba perdendo muita coisa que você não deveria perder, você tem que fazer uma reposição.
Então, quando a gente fala em solução de reposição, é para, entre aspas, compensar o excesso de líquido que está sendo perdido aí num processo de convecção. E essa reposição pode ser pré ou pode ser pós-capilar. E aqui, quando a gente junta as duas coisas, que é a hemodiafiltração. Nesse caso aqui, o paciente recebendo o seu fluido de reposição pré-filtro, e quando o sangue está passando ali pelo hemofiltro, vai ter a convecção puxando moléculas maiores e a difusão trabalhando ali por diferença de concentração. Nesse esquema aqui da doutora Achita, a gente consegue ver bem as diferenças, né, entre a hemofiltração e a hemodiálise. E aqui um outro desenho aqui só para representar principalmente as bombas e os acessos de pressão que tem em todo o circuito. Não coloquei nessa aula porque ficaria muito complexo, muito grande, a questão de você sempre ter noção das pressões que existem no sistema. Pressão do filtro, pressão venosa, pressão arterial, pressão transmembrana, porque esses são indicadores aí da patência do filtro, que talvez seja aí o grande calcanhar de Aquiles aí da terapia contínua. Como é uma terapia mais cara, você quer que a terapia dure aí o máximo possível, né? As famosas 72 horas. Quando a gente vai avaliar entre convecção versus filtração, como eu estava falando, para moléculas pequenas não tem diferença, mas, por exemplo, para interleucina 1, interleucina 6, interleucina 12, é muito mais retirado por hemofiltração. E tem um problema, por exemplo, vancomicina, que é uma molécula relativamente grande, ela sai muito mais por hemofiltração. E quando a gente compara estudos que não viram diferença de sobrevida em hemodiálise versus hemofiltração, talvez um dos efeitos deletérios da hemofiltração seja esse, de uma maior retirada aí dos próprios antibióticos. Então, retira coisa boa, mas retira coisa ruim, mas também retira coisa boa. As meta-análises não mostram diferença de você fazer hemofiltração versus hemodiálise contínua, mas a gente tem que lembrar que sempre que você está fazendo a hemofiltração, se você não está usando anticoagulação, por exemplo, com citrato, a chance de você perder seu filtro é muito maior. Então, na época aí do Covid, onde o paciente tinha uma tendência muito maior de coagulação e não tinha diálise contínua para todo mundo, a maioria dos lugares fez aí hemodiálise contínua, porque a fração de filtração acaba sendo muito menor e a patência sobrevida do filtro acaba sendo bem maior. Em relação à dose, a gente usa por volta de 30 a 35 ml por quilo por hora. E lembrando, a dose é igual ao efluente. Então, a dose numa hemodiálise contínua é igual o fluxo do dialisato mais a ultrafiltração mais a sua anticoagulação. Apesar de pouco impacto, no geral, a gente tem que considerar a UF mais o citrato como dose, porque eles também acabam saindo ali. Mesmo na hemodiálise contínua, tem um pouquinho de convecção, que é a própria ultrafiltração, e a gente tem que pôr isso na dose. Na hemofiltração contínua, a dose é igual à solução de reposição, mais a UF, mais o citrato. E na hemodiafiltração contínua, agora você tem 4 doses. Para você chegar nos seus 30, 35, você tem que somar dialisato, mais reposição, mais a ultrafiltração, mais o fluxo de citrato. E aí, eu vou prescrever 25, 30, 35, 40. Como é que a gente faz? Se a gente está prescrevendo mais para baixo, a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, nem sempre a terapia é contínua. O paciente, às vezes, pode parar porque deu um problema no capilar, pode parar porque deu um problema no catéter, porque ele precisa fazer uma tomografia. Então, às vezes, a gente coloca ali 20 ml por quilo por hora como dose, mas ele não faz isso por conta desses períodos de interrupção. Outra coisa é que o hemofiltro vai perdendo patência ao longo do tempo, mesmo que ele não esteja para anticoagular, por conta do clotting, por conta de proteínas que acabam se depositando nos poros desse capilar. Então, se a gente pegar o sieving de ureia nas primeiras 24 horas de uma terapia contínua, esse sieving é de quase 1, ou seja, toda a ureia que está no sangue acaba passando para o efluente. Agora, com 72 horas de tratamento, esse sieving cai para 0,72. Ou seja, nem toda a dose ela não é constante ao longo do tempo.
Outra coisa que a gente precisa ver é a reposição. Se eu estou fazendo reposição pré-capilar, eu estou diluindo o sangue desse paciente. Com isso, eu vou ter uma eficiência menor. Então, por exemplo, quando a gente faz a diálise aí com o citrato a 0,5%, que entra um volume grande de citrato, a gente precisa considerar isso na hora de dar a dose, porque parte do sangue vai ser hemodiluído e eu perco um pouquinho em relação à dose. E muita gente fala, eu não vou poder fazer nunca uma diálise contínua se o potássio do meu paciente tiver 7. Pode, só que em vez de você começar com 30, 35, você começa com 60, 70, 80 ml por quilo por hora de dose. E depois de 2 a 3 horas, com a normalização sérica do potássio, você pode voltar a sua dose para níveis inferiores. Uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado na hora de prescrever é nunca ultrapassar esse valor de ultrafiltração de 1,75 ml por quilo por hora, porque gerando valores assim maiores que isso, lembrando que essa quantidade aí é o tanto que você quer tirar mais do que o paciente está ganhando, ultrafiltrações mais excessivas que isso induzem fenômenos de hipoperfusão orgânica, aumentando a disfunção e aumentando a mortalidade. Então, a gente tem que ficar numa zona aí de segurança para fazer ultrafiltração efetiva aí dos nossos pacientes. E falando da fração de filtração, eu trouxe esse exemplo que o Thiago Reis fala muito nas aulas dele, que é uma grande preocupação nossa em termos aí de patência do filtro. Então, ele explica a fração de filtração dessa maneira. Imagina que você está com um recipiente aí de azeitona dentro em conserva. Esse recipiente tem 150 ml, mas de água ali são 100 ml, que representaria o plasma, e as azeitonas representariam ali as hemácias, que tem ali 50 ml. Quando você começa a tirar líquido desse pote de azeitona, simula o que está acontecendo dentro do seu hemofiltro. Se você tira 20 ml, por exemplo, nesse exemplo aí do canto superior à direito, você está tirando 20 ml de 100 ml de água que tinha. A sua fração de filtração, que nada mais é tudo que sai sobre tudo que entra, ela vai ser de 20%. Notem que agora eu tenho as hemácias, no caso ali, as azeitonas mais coladas uma na outra. Agora, no exemplo de baixo, se você tira agora 40 ml, ou seja, se está saindo muita coisa do seu hemofiltro frente ao que está entrando, a sua fração de filtração ela vai subir. Nesse caso, tirando 40 ml do 100, a fração foi de 40%. E vocês podem notar como as azeitonas agora estão muito mais perto umas das outras. Isso dentro de um hemofiltro facilita muito a coagulação. Então, a gente tem que ter sempre em mente estratégias para diminuir isso. E as estratégias, muitas vezes, são, às vezes, colocar a fração de reposição pré-capilar, porque ao colocá-la pré-capilar, você está aumentando as entradas, mas não necessariamente aumentando as saídas. Então, por exemplo, como que a gente calcularia a fração de filtração nesse exemplo? Então, o hematócrito do meu paciente é 24, eu tenho que lembrar que o fluxo de plasma é igual ao fluxo de sangue vezes 1 menos o hematócrito. Então, o fluxo de plasma do meu paciente nessa situação aqui deu 6.840. Quando eu estou lá numa hemofiltração contínua, a fração de filtração é tudo que sai sobre o que entra. O que está saindo? A ultrafiltração mais a solução, mais o citrato, mais a solução de reposição. O que está saindo? O citrato mais a solução de reposição. E o que está entrando? O citrato com o plasma. Nesse caso aqui, isso é uma reposição, esse exemplo de cima é após filtro, então a fração de filtração vai dar 40%. Agora, quando você joga essa reposição para pré-filtro, você mantém os mesmos 2.400 nesse caso. Aí a gente tem fração de filtração o que está saindo, que é a ultrafiltração efetiva, que nesse caso aqui deu 200, mais o citrato, que deu 210, pelas continhas aqui, mais o que está
saindo de reposição sobre o que está entrando. E o que está entrando? O fluxo de plasma, o citrato e a reposição que passou a ser pré. Só de você ter mudado a reposição de pós para pré, você diminuiu 10% na sua fração de filtração. Quando você faz hemodiafiltração, também funciona, porque agora você está dando metade da sua filtração, a sua dose acaba sendo dividida entre difusão, que não tem efeito nenhum na hemofiltração, e a convecção. Com essa estratégia, você consegue também diminuir mais ainda a sua fração de filtração. Outra coisa que acaba ajudando é aumentar o fluxo de sangue. Quando você aumenta o fluxo de sangue, você aumenta o fluxo de plasma. Então, é mais plasma que está entrando, sem grandes mudanças no plasma que está saindo. Então, ao aumentar o fluxo de sangue, você, consequentemente, também diminui a sua fração de filtração. Tem bem menos chance do seu capilar coagular. Só lembrando que na hemodiálise contínua, que nos procedimentos contínuos com citrato, se você aumenta o sangue, você aumenta o citrato junto. E isso pode causar problemas de acúmulo ou intoxicação. Então, às vezes, nem sempre ir aumentando indefinidamente o fluxo de sangue, pensando em patência de filtro, nem sempre isso vai ser a medida mais adequada. E como eu falei, se você faz hemodiálise contínua, sua fração de filtração é mínima, já que não tem fluxo de reposição. Então, a fração de filtração aí cai para 6%. Então, quando você faz reposição pré, você diminui a chance de coagulação, mas você acaba perdendo um pouco na eficiência. Quando você faz reposição pós, você tem mais chance de coagular o seu sistema, mas você não tem perda aí de eficiência. Então, tem as vantagens e as desvantagens de fazer uma ou outra. Em relação às soluções, a gente pode manipular a solução, mas a gente tem hoje soluções prontas. Essas aqui são exemplos de algumas soluções da Baxter, onde a gente tem a solução que é o Bifosil, que é a solução que funciona como reposição e como dialisato. A gente tem o Foxilium, que é uma solução que tem fósforo, ou seja, ajuda, tem uma quantidade maior de fósforo, ajudando aí numa das complicações comuns das terapias contínuas, que são a hipofosfatemia, e aqui do outro lado tem o citrato. Só que você também pode montar a bolsa, não tem problema. Muitos hospitais optam por essa estratégia. Então, você pode ter essa solução aí da Eurofarma, que é hemolenta, que ela vem com 105 de sódio e 1,5 de magnésio. Só que aí você precisa aditivar determinadas coisas. Primeira coisa que você começa aditivando é o bicarbonato. Então, você quer, por exemplo, uma solução aí que tenha 20 mEq por litro de bicarbonato. Beleza. 20 mEq por litro. A bolsa tem 5 litros. 20 vezes 5, 100 mEq. Eu vou ter que dar quanto de bicarbonato para esse paciente? 100 ml de bicarbonato tem que ser adicionado nessa bolsa, porque o bicarbonato 8,4%, 1 mEq é igual a 1 ml. Lembrando que também tem sódio. Então, o seu sódio, que era de 105, só agora ele já aumentou, porque você também, ao dar 100 ml de bicarbonato, você também está dando 100 ml de bicarbonato de sódio, você está dando também 100 mEq de sódio. O seu objetivo é um sódio de 140, só que 140 numa bolsa de 5 litros. Então, você multiplica 140 vezes 5 para ver qual que é o seu alvo de sódio, e aí diminui o que já entrou do bicarbonato e acrescenta o que tiver faltando para chegar dentro do seu alvo, ok? Também precisa fazer reposição de potássio. Você pode fazer a conta para deixar o potássio no banho por volta de 3, 4. Geralmente, evita-se deixar o potássio muito baixo do banho, 3 e 4 é suficiente para fazer o balanço negativo, além de aditivar fosfato de potássio e sulfato de magnésio. Por fim, o citrato. Citrato é o principal anticoagulante usado aí nas terapias contínuas. O efeito dele é quelar o cálcio e, consequentemente, atuar aí em vários fatores da cascata de coagulação. E o que os estudos mostraram é, se você tem um cálcio iônico entre 0,25 e de 0,20 a 0,35, podendo chegar 0,25 a 0,40, né, variações aí também podem acontecer, você tem o cálcio quelado ao ponto da sua cascata de coagulação não atuar. Então, a gente usa o cálcio iônico de 0,20 a 0,35
ou 0,25 a 0,40, dependendo do protocolo, como alvo da sua anticoagulação. Você dá o citrato até o cálcio chegar nesse alvo. Se chegou nesse alvo, não tem risco de ter coagulação do seu sistema, ok? Então, o citrato, ele depende do tanto de sangue que você quer tratar. E lembrando que você está abaixando o cálcio do paciente. Tem grande chance do paciente fazer uma hipocalcemia. Então, você também tem que fazer a reposição de cálcio para esse doente. Até porque, vocês viram, nenhuma das bolsas geralmente tem cálcio. Não tem como colocar cálcio junto, porque senão ele acaba precipitando. Hoje, os protocolos das máquinas, eles basicamente já têm essa coisa do citrato junto com o cálcio integrado, esses protocolos citrato-cálcio. Aqui um exemplo da Multifiltrate, onde a gente tem uma dose, onde você programa a dose de citrato que você quer, geralmente de 3 a 6. Nas máquinas da Baxter, geralmente a gente trabalha com uma dosagem de citrato menor, por volta de 3 miliosmols por litro, e a máquina já faz automaticamente o cálculo para manter um cálcio por volta de 1,7 a 3 milimols, mas agora por litro de efluente. Então, a máquina mesmo já programa. Quando você está lá programando, quanto você está dando de dose, quanto você está fazendo de citrato, a máquina já sabe quanto que tem que ser a reposição de cálcio. Pode fazer anticoagulação com heparina? Pode. Vai durar muito menos o seu filtro. E aí tem algumas lendas urbanas. Ah, não posso fazer citrato no paciente que tem hepatopatia. Pode. Não posso fazer citrato no paciente que tem que está sangrando. Principalmente nesse paciente é bom fazer o citrato, porque você está falando de uma anticoagulação regional, que você dá o citrato, mas você reverte com cálcio logo no pós-filtro, certo? Então, manejando as complicações principais do citrato, a gente tem aí o excesso de citrato, é quando muito citrato está sendo convertido em bicarbonato no fígado, e aí você vai ter uma acidose metabólica, né, por conta do excesso de bicarbonato, e uma relação cálcio total, cálcio iônico menor que 2,5. Então, para você tirar esse excesso de citrato, as principais medidas são: aumente a dose do seu dialisato, porque o citrato é dialisável, e às vezes diminua um pouco o seu fluxo de sangue. Quanto menos fluxo de sangue, menos citrato. Se você tem acúmulo de citrato, já é uma situação diferente, é nas situações onde o fígado não consegue metabolizar. Quando que a gente pensa nisso? Onde você tem agora uma acidose metabólica, que o fígado não consegue degradar o seu citrato, a relação cálcio total, cálcio iônico maior que 2,5, e esse paciente começa a ter aumento de lactato. É muito difícil um acúmulo de citrato sem lactato. E nesse caso, o que você faz? Diminui o fluxo de sangue, aumenta a dose do dialisato. Pode até parar um pouquinho a reposição com o citrato. Só que lembrou, se você parou a reposição do citrato, você tem que continuar dando cálcio para o seu paciente. E se você tem agora o contrário, você tem uma situação de ineficiência do citrato, você está aumentando a dose do seu citrato e o paciente ainda não está anticoagulando. Tem que pensar em diminuir a dose do dialisato, porque se você dialisa menos citrato, ele fica mais efetivo e o sistema tem chance de ficar melhor anticoagulado. Aqui um exemplo de quando você tem aí a reposição, o citrato, lembrando que tem que fazer a reposição de cálcio. Nessas máquinas, geralmente, o cálcio é reposto através aí de uma bomba de seringa, né, com gluconato de cálcio ou cloreto de cálcio. E aí a gente fala que sempre que tiver um catéter triplo lumen, é melhor porque a gente deixa uma via sozinha ali para fazer a reposição do cálcio. E algumas falsas premissas dentro da diálise contínua para a gente saber prescrever. Aumentar o fluxo de sangue vai ser bom? Tem efeito muito pequeno nas terapias contínuas e você ainda pode ter problema com o excesso de citrato. Então, evitar, não ache que 150, 200 de fluxo de sangue numa terapia contínua vai ser muito melhor do que 120, 110.
Aumentar o fluxo de sangue vai piorar a hemodinâmica. Isso é um mito que a gente traz do crônico e tenta levar para o agudo, lembrando que a diálise acontece no sistema venoso do paciente, é um sistema fechado. Você está tirando sangue da veia e devolvendo sangue para a veia. E o sistema venoso tem só 80% da nossa volemia efetiva. Então, não é aí que mora o problema. Então, aumentar o fluxo de sangue, você está trabalhando num sistema fechado que é gigantesco, diferente do que acontece se fosse uma diálise dentro do sistema arterial, né? Já falei desse outro item, a questão de você fazer reposição pré ou pós-capilar. Usar um alto fluxo de sangue vai ter interferência no citrato, como eu acabei falando, e um mito é essa questão de que citrato não pode ser usado em paciente cirrótico, pode, mais uma vez, é uma anticoagulação regional. Para terminar, pessoal, voltando para o nosso caso clínico, para a gente, enfim, fazer a prescrição. Então, esse é um paciente, então, que a gente avaliou o caso dele e a gente indicou diálise. O paciente aí está hipervolêmico, tem repercussão pulmonar com essa relação PF baixa, não tem ainda uma urgência dialítica, mas já tem acidose, já tem hiperpotassemia e tem baixa probabilidade de recuperar a função renal a curto prazo. E pelo fato de estar com noradrenalina e dose alta, mais vasopressina, é um paciente muito instável, inclusive para terapias híbridas. Então, foi optado para esse paciente aí para terapia contínua. Podia fazer uma SLED nesse paciente de 10, 12 horas? Claro. Se você não tem terapia contínua, é o que você vai fazer e vai fazer bem. A vantagem é que, nesse caso, para terapia contínua, é a possibilidade de remoção de líquido, que talvez seja o grande problema para ele. Você vê que, metabolicamente, até não está tão ruim. O problema é a hipervolemia. E como que a gente prescreve, então? Primeira coisa, calcular a dose. Esse paciente nosso tinha 70 quilos, então 30 vezes 70, 2.100. E eu tenho que dividir essa dose nos meus 4 itens, porque a gente optou por fazer para ele uma CVV-HDF, uma hemodiafiltração contínua. Então, esses 2.100 têm que ser divididos no citrato, no dialisato, na reposição e na minha ultrafiltração efetiva. O citrato, a gente usou nesse caso o Regiocit, que é o citrato 0,5%. É um citrato menos concentrado, então ele tem bem menos risco de 2 das complicações mais comuns que a gente vê com o citrato 4%, que são a alcalose e o fato desse paciente fazer aí hipernatremia. Então, essa dose de esse citrato a 0,5%, ele tem bem menos sódio e tem um poder anticoagulante tão bom quanto. Lembrando que o poder de anticoagulação não depende da concentração do citrato, se é 0,5%, 2,2% ou 4%. Depende de quanto você vai querer usar. Nesse caso, como que a gente calcula? O alvo que a gente quer inicialmente é 3 milimols por litro de sangue. Então, se eu tenho uma diálise com 100 ml por minuto, que é o meu fluxo de sangue, eu vou ter 6 litros de sangue por hora. Se eu quiser tratar 3 milimols para cada litro, eu vou ter que dar, então, 18 milimols de citrato por hora. E aí eu olho a minha apresentação. O meu citrato 0,5% tem 18 milimols. 1 litro de citrato 0,5%. Então, se eu der 1 litro, eu já chego aí nos 18, que é o meu alvo. E se eu quiser fazer o citrato 4%, poderia? Poderia. Se você mantém os mesmos 3 milimols, a conta que você vai ter que fazer, ela é diferente porque 1 litro a 4% tem 136 de sódio. Tem 136 de citrato. A diferença é que entra muito menos de citrato quando você usa o 4%. Então, fazendo a conta aí, eu vou colocar como 1.000. E esse 1.000 aí entra também, entra como dose de diálise. É uma dose grande nesse caso, porque vai acabar saindo depois. Eu quero fazer diálise justamente para o meu paciente perder e não ganhar líquido. A gente deixa uma reposição pós-filtro de 200 ml por hora para não ter risco de coagular o catabolha. Na máquina da Prisma tem essa questão, mas com essa reposição pós que entra como dose, a gente dá dose de diálise e tem menos risco de coagulação. E nesse caso, a gente prescreveu uma ultrafiltração para esse paciente, como ele estava instável, eu até queria tirar mais, mas a gente prescreveu inicialmente 100 ml hora.
Você pode começar com 0, com 50 e ir aumentando progressivamente. Agora ficou faltando o fluxo dialisato, que é o resto. Então, 2.100 é minha dose inicial, menos o citrato, que deu 1.000, a reposição, que deu 200, e a ultrafiltração, que deu 100. Então, deu 1.300, sobrou 800 ml por hora, 800 ml por hora pro Bifosil, que é o meu dialisato, que vai estar entrando nesse caso. A reposição a gente fez com gluconato de cálcio, e na máquina da Prisma a gente vai colocar 90%, 80%, 100%, conforme o cálcio do meu paciente. Se o cálcio do paciente for normal, você coloca 100% e depois você vai avaliando se precisa aumentar ou diminuir. Esses 1.000 ml hora eu calculei aqui na mão para pensar na dose, mas a própria máquina já calcula isso para a gente, porque você vai programar qual é a dose de citrato que você quer, se ela é de 3, 4, 5, 6 milimols. Então, ao programar o citrato, a máquina lê o fluxo de sangue e já faz a dose prontinha para a gente. E mais importante, além de todos os eletrólitos e gasometria, dosar o cálcio iônico do paciente e da máquina rotineiramente para que a gente faça o ajuste de bomba de cálcio e de bomba de citrato. E por fim, quando a gente para a diálise para esses pacientes, esse é um tema assim extremamente controverso também, mas se o paciente está urinando mais de 500 ml, é um bom sinal. Se ele melhorou do status dele de hipervolemia, é um bom sinal, e a gente avalia se o potássio dele está abaixo de 6, se o bicarbonato está acima de 15, e se esse paciente não está tendo um aumento grande de creatinina entre as diálises, a gente pode considerar suspender, mesmo que temporariamente, a diálise do paciente. Mas lembrando, isso aqui não é um guideline, isso aqui é uma orientação de um trabalho aí que foi publicado recentemente. Pessoal, era isso. O mais importante é que os métodos todos são bons e todos funcionam. E é muito comum você fazer mudanças. O paciente começa com contínua, aí ele fica bom, você passa ele para SLED, ele fica mais umas 2, 3 sessões em SLED, ele melhora a hemodinâmica, vai para a hemodiálise intermitente. Ou o contrário, ele começa com SLED, mas instabiliza muito, você vai para contínua. Não existe melhor ou pior método. Existe o melhor método para a sua realidade e principalmente para a realidade do seu paciente. Então era isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Desculpem a falha técnica aí no meio. Desculpem se eu passei um pouquinho do horário. Obrigado. Muito obrigada, Fabiano. Sempre excelente, né? Muito obrigada. Eu acho que essa apresentação foi clara. A gente teve a interrupção aí, depois eu vou dar uma editada para cortar esse pedacinho, mas a gente vai, parabéns, né? Você sempre apresenta, sempre muito didático. Nós vamos ter um tempinho só para uma perguntinha. Eu acho que o doutor Horácio deixou um recado aqui, te dando os parabéns, ótima aula e orientações práticas e preciosas aqui, né? E a Aline também te cumprimentou pela aula, né? Muito obrigada. E nós temos tempo para uma perguntinha aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida. Oi, doutor, bom dia. Eu sou a Paola. Eu fiquei com uma dúvida. Na Olá. contínua, quando vocês têm uma contínua, vocês costumam ficar vendo o sieving de ureia para ver a potência do filtro, ou uma vez que a diálise está indo bem, os exames estão bons, vocês seguem tranquilos? A questão do sieving, eu só coloquei aí porque foi uma aula que o Thiago deu e mostrou sobre isso, né? Então, geralmente a gente não dosa nada no efluente. Acho que se for para dosar alguma coisa mais para nível de pesquisa, né? Mais para nível de tratamento aí de dia a dia, não tem, parece que não tem grande utilidade. É só mesmo para a gente saber que aquela dose que você acha que você prescreveu no D1, ela não vai ser a mesma dose que você está fazendo no D3, porque o filtro provavelmente já vai ter clotting e já vai estar comprometido. Então, Queria também mandar um abraço, doutora Maria Alice. Estou vendo ali na tela ali, o Marcelo está na sala também. Marcelo Lopes está assim, né, Marcelo? Está quietinho aí, mas ele está ali presente. Mandou um coraçãozinho para você aí também.
Mas, então, mais uma vez, Fabiano sempre nos ajudando. Eu gostaria de agradecer sempre a sua disposição. E nós estamos aqui sempre atentos. Se você quiser dar uma passada aqui, falar com a gente pessoalmente, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Nina e Fernanda, que estiveram presentes. Marcelo, um abraço. E a todos que que estiveram online, que estão aqui presentes, muito obrigada. Mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado, professora. E assim, se algum dos Acho que está interrompendo a sua, está cortando a sua internet aí. sim, eu tenho esses artigos completos aí da aula. Oi. Oi, Fabiana. Oi, doutora. Bom, era só para falar se alguém quiser os artigos assim, da aula, só me pedir pelo WhatsApp que eu mando os artigos, tá? Que eu usei para ação. Tá certo. Tá bom. Muito obrigada. Então era isso. Obrigado, professora. Precisando, até a próxima. Obrigado, gente. Valeu demais. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.